Vocês já ouviram falar nessa palavra? Interpolação? Alguns sim, outros não? Aham, sim. Aham. Mas a ideia é essa mesmo. Ó, nós temos aí uma tabelinha que dá algumas temperaturas em graus Celsius. Então tem aqui variando de 20 até 50. Isso aqui é uma unidade, uma medida chamada de calor específico de uma substância, que nesse caso aqui seria a água. Então, isso aqui mede mais ou menos o tanto de calor que a água precisa para poder aquecer 1 grau, dado que ela está nessa temperatura aqui. Então, bora tentar analisar como é que tentar encontrar alguma relação entre as temperaturas e entre esses valores aqui do calor específico. Então, para isso, a primeira coisa que você costuma fazer é tentar plotar isso aí no gráfico, porque a princípio, só olhando assim, é meio difícil de você perceber alguma relação. Então, a melhor coisa que você tem para fazer é plotar um gráfico. Então, ao você plotar um gráfico com esses dados aí, então aqui ó, no eixo X nós temos as temperaturas em graus Celsius, e aqui no eixo Y nós temos o calor específico. Então você vê que a princípio aqui, né, quando a temperatura está 20 graus, o calor específico aqui ele está relativamente alto, e conforme a temperatura ela vai aumentando, o calor específico ele vai descendo até os 35 graus. Mas depois daqui, o calor específico volta a subir. E aí você pode se fazer algumas perguntas, como por exemplo, dado que você tem esses valores aqui, com esses pontos, se a gente quisesse saber qual é o calor específico da água na temperatura de 32,5. Então 32,5 seria um valor no eixo X aqui, localizado nesse traçadinho aqui, ó. Então aqui eu tenho o 32,5. Então, o que acontece? Você não tem nessa tabela aqui o valor específico o valor do calor específico na temperatura de 32,5. Você tem apenas o calor específico na temperatura de 30 graus e de 35 graus. Então agora a questão é a gente tentar deduzir a partir desses dois valores aqui qual seria o calor específico para essa temperatura daqui. Então talvez uma forma de você pensar aqui seria você tentar pegar como esse número aqui ele é exatamente a média aritmética entre esse valor e esse valor daqui, ele está mais ou menos no meio certinho aqui desse intervalo. Então você pode pensar, talvez, tentar traçar um segmento de reta aqui, ligando esses dois pontos. E aí você pode tentar pegar, como sendo uma aproximação para o calor específico nessa temperatura de 32,5, o valor aqui nesse ponto, que seria algo mais ou menos aqui. Então seria um valor um pouquinho acima desse número daqui, ó. Então essa é uma forma, de certa forma nós estamos fazendo uma interpolação aí. Nós temos esses valores aqui e queremos saber o valor do calor específico e uma temperatura que está entre essa e essa. Então nós vamos pegar esse ponto e vamos interpolar. Então assim, vamos criar pontos no meio aqui entre esses dois pontos que consiga unir um ponto a outro. Então basicamente essa é a ideia do que é uma interpolação. Uma outra coisa também que a gente poderia pensar, né, que a gente poderia querer descobrir,
seria o seguinte. Se a gente pegasse aqui o número 0,9983 e a gente quisesse saber para qual temperatura da água ela teria um calor específico, exatamente esse valor daqui. Então, uma forma de você pensar nisso, né, seria, primeiro, eu vou traçar uma reta aqui, a partir desse valor daqui, então você vê que a princípio ele não toca em nenhum ponto dos pontos que a gente já tinha. Ele até chega perto desse ponto daqui, né, da temperatura 40 graus, mas você vê que está um pouquinho ainda acima. Então, por exemplo, se eu fosse chutar aqui um valor, eu pegaria um valor um pouquinho acima de 40, já que o 45 ele vai estar bem mais acima, então o valor talvez aqui um pouquinho acima do 40, possa ser que ele tenha exatamente esse calor específico que a gente estava querendo aqui. Uma outra possibilidade também seria pegar um número entre 25 e 30, já que em 30 graus o calor específico é menor do que esse número que eu botei aqui, e em 25 graus o calor específico é maior. Então, assumindo que esse calor específico ele varie de forma contínua, então, sei lá, a gente vai ter alguma curva aqui assim, né? E aí, na hora que essa curva intersectar essa reta aqui, a gente vai ter exatamente o valor da temperatura que teria exatamente esse calor específico daqui. Então, tudo isso aqui, esse tipo de problema, quem nos ajuda a resolver é justamente o que a gente chama de interpolação. Então, interpolar uma função f de x, então você tem uma função f de x, e interpolar essa função consiste em você aproximar essa função por uma outra função g de x, que vai ser escolhida em uma classe de funções. E essa função, você vai escolher essa função g de x de modo que ela satisfaça algumas propriedades. E aí, uma vez que você escolhe essa g de x é utilizada em substituição à função f de x. Por exemplo, no caso aqui desses pontos, então, ó, nós temos uma função que associa a cada temperatura da água, ela vai associar um valor para o calor específico. Mas só que eu possuo apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores. Eu possuo apenas o calor específico em apenas 7 temperaturas. Então, assim, existe uma função que associa a temperatura ao calor específico, mas nós só conhecemos o valor dessa função aqui nesses dados apenas para 7 valores. Se você chamar essa função aqui de f de x, que associa a temperatura x ao calor específico f, então a gente só conhece o f de 20, o f de 25, o f de 30, o f de 35, de 40, de 45 e de 50. Nós não conhecemos o valor dessa função f que existe para outros valores. Então, o que você faz se você quiser trabalhar com essa função para diversos valores? Então, você tenta encontrar uma função g de x
que coincida com a função f nesses valores que você possui os dados. Então, por exemplo, um exemplo muito simples que você pode fazer é simplesmente fazer uma interpolação linear. O que seria isso? Você vai pegar aqui, ó, e você vai traçar segmentos de reta unindo esses pontos. Então aqui você teria uma função g de x, que ela vai ser definida por partes. No intervalo de 20 a 25, você define como sendo essa reta aqui, esse segmento de reta. No intervalo de 25 a 30, como esse outro segmento de reta, e assim por diante. Então, você poderia agora pegar essa g de x como uma aproximação da função f que você não conhece completamente. Então, observe que se você for calcular, por exemplo, o g de 40, o valor vai coincidir com o valor da função f. Mas aí, na função f, você não teria, por exemplo, o f de 42, por exemplo, que seria um valor aqui. Mas aí você pode usar a g como sendo uma aproximação, então você calcula o valor da g no ponto 42 e você vai achar um valor aqui no eixo y aqui, que vai ser usado como aproximação para o f de 42. Então, basicamente isso que é uma interpolação. Então, digamos que, por exemplo, a gente tenha essa função f aqui, com esse gráfico aqui bem peculiar. Então, aqui eu tenho esse gráfico aqui. Mas digamos que a gente não conheça esse gráfico, a gente não conheça essa função completamente. A gente só conhece apenas a função nos valores x0, x1, x2, x3, x4 e x5. Então, a única coisa que você conhece são esses pontos aqui, ó. Esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui, o daqui e o daqui. Então, tudo que você conhece são esses pontos aí. E aí você quer encontrar alguma função para poder aproximar essa f. Alguma função g que você conheça e consiga trabalhar bem com ela. E que coincida com essa função g, coincida com a função f nos pontos que você conhece da f, que seria esses pontos que nós traçamos aqui. Então, dado que você não conhece o formato dessa curva aqui, a gente conhece apenas esses pontos, então observa que essa função g aqui que a gente obteve, a princípio ela está sendo uma ótima aproximação. Então, assim, você percebe que ela destoa bastante, né? Por exemplo, nesse ponto daqui, né, mesmo aqui, você vê que a g está aqui, a f está cá em cima. Mas a gente não sabe disso. A gente só conhece a f nesses pontos aqui. Então, dado esse nível de informação, o melhor que a gente consegue fazer é aproximar a f utilizando essa função aqui, essa função g. E aí nós vamos ver como que a gente consegue obter esse tipo de função que passe pelos pontos desejados.
Então, nós vamos aprender agora sobre a interpolação polinomial, que consiste em escolher como sendo a sua função g de x, que vai aproximar a função f, como sendo um polinômio. Se você possui um total de n mais 1 pontos, então você tem aqui do x0 até o xn e suas respectivas imagens pela função f, então isso te dá n mais 1 pontos. Então a ideia é encontrar um polinômio de grau no máximo n para poder aproximar a sua função f. Então a gente quer encontrar um polinômio Pn de grau no máximo n que coincida com a função f nos pontos que conhecemos. Então o primeiro passo é você tentar escrever uma forma geral de um polinômio de grau no máximo n. Então um polinômio de grau no máximo n, ele vai ter esse formato daqui. Se por um acaso esse AN aqui ele for diferente de zero, então você tem exatamente o polinômio de grau n. Mas pode ser, por exemplo, que o AN aqui seja igual a zero e você tenha que o primeiro termo diferente de zero, né, vai ser o A2. Então, nesse caso, esse polinômio aqui ele teria grau 2. E aí, então, para você encontrar esse polinômio aqui, que satisfaça essa condição aqui, então, você precisa encontrar quem são esses coeficientes aqui. Então, o nosso trabalho em fazer a interpolação polinomial é encontrar esses coeficientes aqui. Mas, dada essa relação daqui, e dado que o Pn ele tem esse formato daqui, a gente pode pegar nessa equação aqui e substituir esse Pn por essa expressão daqui. E ao fazer isso, nós vamos obter um sistema linear. Então, substituindo primeiro para o k igual a zero, né, que você vai ter o x0 aqui, você vai ficar com A0 mais A1 x0 mais A2 x0 ao quadrado mais reticência mais AN x0 elevado a n. Então, o que a gente fez? A gente reescreveu essa expressão aqui, substituindo o valor de x por x0. Então, isso aqui é exatamente o Pn de x0. Mas o Pn de x0, ele precisa ser igual ao f de x0. Então, a gente tem que isso aqui tudo é igual ao f de x0. E aí nós repetimos esse procedimento para todos os valores de x que nós temos, que seria o x1, x2, até o xn. Então, a gente vai escrever aqui uma outra linha. A0 mais A1 x1 mais A2 x2 ao quadrado, ou melhor, x1 ao quadrado, mais reticência, mais AN x1 elevado a n, igual a f de x1. E aí você continua escrevendo várias equações desse tipo, até chegar no A0 mais A1 xn mais A2 xn ao quadrado mais reticência mais AN xn elevado a n
igual a f de xn. Observe que com isso, o que nós obtemos foi um sistema linear com n mais 1 equações. Eu tenho aqui da equação 0 até a equação n, dando um total de n mais 1 equações. E nós temos n mais 1 variáveis. Quem são as variáveis? Observe que aqui as variáveis não são o x, que é isso aqui, esse x0, x1 aqui, eles são conhecidos, são números que nós conhecemos. O que nós não conhecemos aqui são esses valores aqui, A0, A1, A2, AN. Então, esses valores aqui, que são as nossas variáveis que queremos descobrir. E temos um total de n variáveis, do A0 até o AN. Então, isso aí nós temos um sistema linear com n equações e n mais 1 variáveis. E aí, a matriz dos coeficientes é dada por A igual a 1, x0, x0 ao quadrado, reticência, até x0 elevado a n, 1, x1, x1 ao quadrado, reticência, x1 elevado a n, e assim por diante. Até o 1, xn, xn ao quadrado, xn elevado a n. Então, nós temos uma matriz, e essa matriz aqui ela é chamada de matriz de Vandermonde, que ela tem uma certa peculiaridade. Você observa que a primeira coluna aqui é tudo igual a 1, e aqui nós temos, como o restante aqui, né, valores que vai ser o valor sozinho, o valor elevado ao quadrado, até o valor elevado a n, e também o muito detalhe nessa matriz aqui é que nessa segunda coluna aqui, todos os valores aqui, x0, x1 até xn, eles são distintos, eles não podem se repetir. Então, a primeira coluna é só de 1, a segunda coluna são valores distintos, e a terceira coluna aqui, em diante, é basicamente a segunda coluna elevado a alguma potência. E essa matriz aqui, ela tem uma peculiaridade que o determinante dela é diferente de zero. Então, essa matriz aqui, como eu falei, é uma matriz bem especial. E dado que esses valores x0 até xn, eles são únicos, eles não se repetem, então é possível demonstrar que essa matriz ela possui um determinante diferente de zero. E portanto, né, como ela é a matriz associada a um sistema linear, esse sistema linear aqui, ele vai possuir uma solução única, né? Só lembrando que esse sistema aqui ele pode ser reescrito na forma matricial como sendo a matriz A multiplicado pelo... Eu vou chamar aqui de X, a matriz das incógnitas A0, A1, A2 até a N. Igual a B, que seria a matriz coluna composta por esses valores daqui. E aí, se o determinante da matriz A é diferente de zero, significa que ela possui uma inversa A menos 1. Então, se você pega aqui agora e multiplica essa equação aqui pela esquerda, pela inversa da matriz A, o que você vai obter? Você vai obter A menos 1 multiplicado por A vezes X igual a
A menos 1, B. Então, aqui a gente tem a inversa de A multiplicado por A, vai dar a matriz de identidade, que multiplicado pelo vetor x vai dar o próprio x. Então, aqui nesse lado esquerdo você vai ter apenas o x igual a menos 1 vezes b. Então, isso mostra, né, que o sistema linear ele possui solução que vai ser igual a inversa da matriz A multiplicado por esse vetor b aqui. E essa solução vai ser única. Então, o que que isso quer dizer? Significa que, dado esses n mais 1 pontos, vai existir um único polinômio de grau menor ou igual do que n que passa por todos esses pontos. Então, de todos os polinômios de grau menores ou iguais a 1, apenas um deles, o único polinômio que vai passar por esses pontos daí. E isso é exatamente o que fala o nosso teorema aqui abaixo. Observe que se a gente pegar polinômios de grau maior do que n, aí você vai conseguir encontrar infinitos polinômios que passam por esses pontos. A questão é que você vai querer encontrar o polinômio de menor grau possível. Então, nós temos três valores de x, menos 1, 0 e 2. E para cada um desses valores aqui, nós temos um valor da função f. No menos 1, ela vale 4. No 0, ela vale 1. No 2, ela vale menos 1. Então, observe que a gente tem aqui três valores de x. Então, esse nosso teorema aqui garante que vai existir um único polinômio de grau menor ou igual que 2 que coincide com essa função f nesses pontos aqui. E aí o objetivo é encontrar esse polinômio de grau menor ou igual que 2. Então, em primeiro lugar, temos que P2 de x, ele tem a forma A0 mais A1x mais A2x quadrado. Então, nosso trabalho aqui nessa questão, nesse exemplo, é encontrar o valor de A0, de A1 e de A2, de modo que P2 de xk seja igual a f de xk para x0, x1 e x2. Então, a gente tem que P2 de x0 é igual a f de x0 se e somente se A0 menos A1 mais A2 é igual a 4. Então, o que foi que nós fizemos aqui? Nós pegamos aqui, substituímos o x aqui por menos 1, obtendo isso daqui. E aí, a gente quer que isso aqui seja igual ao f de menos 1, que é igual a 4. Então, botamos o 4 aqui. Então, com isso, obtemos essa equação daqui. E vamos fazer a mesma coisa para o x1 e o x2. Então, aqui eu tenho x0, x1 e x2.
Então, P2 de x1 é igual a f de x1 se e somente se A0 é igual a 1. Então, ao substituir o x aqui por 0, eu vou cancelar essa parte daqui, vai sobrar somente o A0, e no outro lado eu tenho o f de 0, que é igual a 1. E por fim, P2 de x2 é igual ao f de x2 se e somente se A0 mais 2A1 mais 4A2 igual a menos 1. Então, novamente, eu peguei essa expressão daqui e substituí no lugar do x aqui o valor 2, obtendo essa parte daqui. E no lado de cá eu tenho o f de 2, que é menos 1. E aí, resolvendo esse sistema linear que nós obtivemos aqui, nós conseguimos encontrar A0 igual a 1, A1 igual a menos 7/3 e A2 igual a 2/3. Assim, o P2 de x é igual a o A0, que é 1, mais o A1, que é menos 7/3, multiplicado por x, mais o A2, que é 2/3, multiplicado por x². Então, esse polinômio é o polinômio que interpola f de x em x0 igual a menos 1, x1 igual a 0 e x2 igual a 2. Aqui nós temos um gráfico que mostra os 3 pontos que a questão nos deu, que são esses pontos aqui, ó. Menos 1, 4, 0, 1 e 2, menos 1. Traçando no gráfico, nós vamos ter esses pontos aqui. E aí agora vamos traçar aqui o gráfico da parábola que nós obtivemos através do processo de interpolação. Então, novamente, aqui estão os 3 pontos que foi dado na questão. E aí, o polinômio que a gente obteve, que nós obtivemos, que foi um polinômio do segundo grau, cujo gráfico é uma parábola, tem esse gráfico aqui. E vocês observam que esse gráfico passa exatamente pelos 3 pontos que foi dado na questão. Mas olha só, a depender dos pontos que nós vamos interpolar, nós podemos obter alguns problemas ao resolver o sistema linear.
Vocês lembram que a gente já conversou aqui sobre resolução de sistemas lineares, utilizando métodos numéricos, e nós comentamos aqui de problemas com pontos flutuantes, né? Porque o computador, na hora que ele faz as contas, ele muitas vezes ele tem que aproximar os números, ele tem que truncar os números fazendo aproximações. E isso pode ocasionar erros numéricos que vai nos levar a um resultado que não é o resultado correto. Muitas vezes a gente consegue um resultado que, apesar de não ser correto, ele é uma ótima aproximação, mas a depender do problema que você está resolvendo, esses erros numéricos podem levar a um resultado completamente diferente do resultado desejado. Então, a gente vai ver um outro exemplo aqui que aborda esse tipo de problema que a gente pode obter. Então, para encontrar esse polinômio de grau 3, nós vamos construir o seguinte sistema linear. Então, primeiro, né, a gente tem que o nosso polinômio P3 de x vai ser dado por A0 mais A1 vezes x mais A2 vezes x quadrado mais A3 vezes x ao cubo. E aí a gente vai construir, a partir desse polinômio aí e dos valores da f, o seguinte sistema linear. A0 mais 0,1 A1 mais 0,01 A2 mais 0,001 A3 igual a 5. A0 mais 0,2 A1 mais 0,04 A2 mais 0,008 A3 igual a 13. A0 mais 0,3 A1 mais 0,09 A2 mais 0,027 A3 igual a menos 4 e A0 mais 0,4 A1 mais 0,16 A2 mais 0,064 A3 igual a menos 8. Então, vocês observam que você tem um sistema linear com vários coeficientes aqui, né? Menores do que 1 aqui, alguns bem pequenos, né? Temos 0,001. Aí temos valores aqui um pouco maiores. E aí, resolvendo esse sistema aqui, utilizando uma aritmética de ponto flutuante com 3 dígitos e o método de eliminação de Gauss, a gente vai obter o seguinte polinômio como resultado ao encontrar esses coeficientes, utilizando esse método. Você vai encontrar P3 de x igual a... O valor de A0 você vai encontrar menos 0,66 multiplicado por 10 ao quadrado mais 0, melhor, peraí, eu vou reescrever isso aqui. Você vai obter menos 66 mais 1.150
50x menos 5.050 x quadrado mais 6.330 x ao cubo. Então esse vai ser o polinômio que você vai obter ao resolver esse sistema, utilizando aritmética de ponto flutuante com 3 dígitos, com apenas três dígitos. É claro que, como vocês sabem, né, tipo, a gente viu aqui o padrão IEEE, que a gente tem várias casas decimais, assim, muitas casas decimais. Então, assim, na prática você não vai ter um computador hoje em dia que utilize pontos flutuantes com apenas 3 dígitos. Mas a gente pode pensar aqui no exemplo um pouco mais sofisticado, que mesmo com, sei lá, 50 dígitos no seu ponto flutuante, você pode obter problemas quando o computador trunca o seu número. Mas beleza, então esse daqui foi o polinômio que a gente obteve utilizando o aritmética de ponto flutuante com apenas 3 dígitos. Então várias aproximações e truncamentos foi feito durante a resolução desse sistema linear. E agora eu vou mostrar para vocês aqui um gráfico mostrando os pontos plotados juntamente com o polinômio que nós obtivemos. Observem que eu tenho aqui o ponto, né, nesse primeiro valor aqui, parece que ele coincidiu bastante aqui, né, a reta, ela passou bem pelo pontinho mesmo, mas você vê que aqui, esse outro ponto, ó, o gráfico vermelho, ele já não está passando exatamente no meio do ponto, ó, ele já tem uma pequena diferença aqui no valor. O valor do y estaria nessa altura aqui, do ponto, e o valor do y do polinômio estaria um pouco mais abaixo aqui. Esse daqui também, ó, o gráfico está passando um pouco aqui abaixo do ponto. E o último está passando bem longe, né? Tipo assim, aqui você tem o valor y do ponto está aqui, e o valor y do gráfico ele está aqui embaixo. Nesse ponto aqui, o valor de y é o que foi dado na tabela, que é de -8. E aqui, no gráfico, o valor do y é -8,88. Então, você já teve uma boa diferença aí. Então, assim, por conta dos erros de ponto flutuante, o polinômio que você obteve, ele não conseguiu coincidir exatamente com a nossa função f original, o que não é uma boa coisa. E aí, na próxima aula, a gente vai ver alguns métodos de encontrar esses polinômios, essas interpolações, de modo a minimizar esses possíveis erros que a gente pode obter com pontos flutuantes. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida?